Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje o tema do vídeo é explicar sobre o que é passar da terceira expansão de consciência para a quarta expansão de consciência. O que é que está em jogo, certo? Eu já falei aqui num vídeo sobre as fases, os níveis de expansão de consciência, ok? Então, já expliquei lá que eu possivelmente estou do terceiro para o quarto nível de consciência, estou já a passar para o quarto nível de consciência, e depois expliquei os que estão atrás, o terceiro que é mental, o segundo que é emocional, o primeiro que é mais instinto. Então, essas fases em que o ser humano está em termos de consciência. E eu sei que isso é bastante difícil para uma pessoa aceitar, e eu sei disso porque as pessoas que estão no terceiro, no segundo e no primeiro têm muito ego, e o ego não lhes permite ver muito mais além daquilo que lhes permite, porque o ego está sempre a tomar conta de todas as suas ideias, de todas as suas... não conseguem ter... deixa-se muito manipular e deixa-se... Vocês deixam-se, nós, né? Nós deixamos-nos manipular pelo ego se nós não formos conscientes da nossa consciência. Não da consciência primária, esta que está aqui, esta da mente, mas sim da nossa consciência superior. Essa consciência superior é a que nos vai permitir, ou pelo menos nos vai fazer com que nós sejamos conscientes desta própria consciência, deste ego que nós somos, ok? Então, já está mais ou menos explicado, né? assim, muito rapidamente, quais são as diferenças entre passar da terceira expansão de consciência, né? Da primeira, segunda, terceira, depois passar para a quarta, e pronto, e entrar na quarta, porque é a fase mais difícil que existe, e pronto, como eu já disse, o ego não permite, não quer soltar o domínio, não quer soltar, neste momento ele está em posse deste corpo, de tudo aquilo que tu fazes, é ele que te nos dirige, porque eu também tenho ego, apesar de, é impossível viver sem ego, é impossível, atenção, só que é bom que a gente esteja em controle do ego, é totalmente diferente viver no automático com o ego do que nós termos consciência do ego e dizer assim, oh, por aqui não, isto está mal, isto depois vamos por aqui, né? Fazendo uma análise um bocadinho mais de perto, né? Para que ele não tome decisões erradas, e para que a gente não se deixe manipular pelos programas, né? Que não é pelos programas, pelas crenças que nós temos, pelas ideologias. Então todo o nosso eu superior vai dizer assim, olha, por aí não é, estás a ver? Então, enquanto que o ego vai se tentando conectar com aquilo, com outros egos, né? Para formar aí um egrégor de egos super sobre aquele tema, né? Sobre aquela informação. Então, é difícil uma pessoa se desconectar do nosso ego, né? Das nossas emoções, dos nossos instintos. Claro que sim, e isso é a parte mais dolorosa de passar do terceiro para o quarto estado de consciência. E é por isso que existe muita resistência. As pessoas se resistem a largar a parte dos desejos, a parte dos instintos, a parte das emoções. É difícil, claro que é difícil, mas eu tenho que te dizer que essa fase do terceiro para o quarto, tu não vais perder tu não vais perder, simplesmente vai ser um bocadinho mais controlado, vai ser mais leve, vai ser mais consciente, não é assim, não é algo que seja repentino, tiram-te tudo, não. Isto ainda é só do terceiro para o quarto. Eu ainda estou do terceiro para o quarto, quer dizer que ainda estou ali
é um 3 mais 2, estás a ver? Até chegar ao quarto. Então temos que ver que existe também um período em que a gente vai até chegar ao quarto. Eu também não. Isto aqui são especulações, já? Sou eu que também estou aqui a tentar adivinhar mais ou menos como é que isto é, dentro da minha realidade. O que os outros pensam, ou o que os outros dizem, ok, é aceitável, mas eu vivo na minha realidade, então eu falo conforme eu vejo o mundo. Já me deixei enganar muito entre tentar seguir as palavras que os outros dizem, a interpretação que os outros dizem, quando eu tenho a minha própria experiência e eu posso falar através da minha experiência, não é? Agora, uns interpretam a alma de uma maneira, outros os espíritos. Ficou aqui uma salsada aqui na minha cabeça que, quando eu tive as minhas próprias experiências, eu vejo as coisas de uma maneira totalmente diferente. Então, dentro da minha realidade, vou-me expressar dentro da minha história, não é? Das minhas experiências. E é claro, para que vocês passem da terceira para a quarta, eu tenho dado aqui, já tenho explicado aqui muitas vezes aqui no meu canal, em muitos vídeos, que nós temos que saber quem nós somos. É impossível tu passares da terceira para a quarta se tu não sabes quem tu és. E isto é muito, muito difícil, porque o ego não te vai permitir, porque o ego já tem uma personalidade, já é algo, já é um ser, e tu já tens uma identidade, e tu te identificas com o ego. E aí é que está o problema. Quando uma pessoa se identifica com o ego, já não tens mais nada pelo que procurar, certo? Tu não vais procurar o teu eu superior. Porque tu te identificas com o ego. Eu sou este ego, eu sou este ser, né? Eu sou estas emoções, eu sou esta mente, eu sou este corpo, né? Eu sou esta dor, eu sou este desejo, eu sou esta crença. E aí está o problema. É soltar. Soltar. É por isso que eu digo, e já ultimamente nos meus vídeos, eu tenho dito que os vídeos são para as pessoas que estão no terceiro para o quarto. Porque o resto não vai entender. Ele pode ver, pode ser que ele faça aí um clique na cabeça e desperte. Pode, como a mim já me aconteceu, mas no tema do despertar é escadinha a escadinha, escadinha a escadinha. Isto não há aquela coisa, vou despertar agora, já estou bombástico. Não. É passo a passo, passo a passo, passo a passo. A mente, a consciência, eu, pela minha experiência, vai sendo assim, olha, está aqui, depois vai para aqui, depois vai para aqui, depois vai para aqui, depois vai para aqui. Neste momento está aqui. Ok? É como se fosse o sétimo chakra, o sétimo, oitavo chakra de consciência. Então, já vemos que, recordem sempre que quanto mais conhecimento tu tiveres, mais fácil vai ser a consciência se expandir. A consciência se expande através do conhecimento. Mas não é só... Vamos lá ver. Que tipo de conhecimento? Né? Saber como é que funciona o computador, a mim vai-me dar conhecimento, sim. Mas vai-me expandir a consciência? Não e sim, depende. Depende. Se tu souberes mais ou menos associares o computador a este computador biológico, aí já pode ser que te expanda a consciência. Depende. Então, outra das coisas que eu sempre disse é que nós somos um computador biológico. Certo? Nós somos um computador biológico. E no último vídeo que eu falei, e é algo que as pessoas têm que saber, que as pessoas que vão da terceira para o quarto estado de consciência, é que a pessoa tem que entender que o bebê está vazio. Não é? Tem a sua BIOS, não é? O programa de início, já lhe deixou os programas da sua data de nascimento, quando tu nasces, né? Que é a tua carta astral.
já tens ali a tua personalidade, já tens ali, já está escrito o teu caminho da tua vida, aquilo que tu vais percorrer, aquilo que vais sofrer, o que é que vais passar, quais são os teus dons, quais é que são as tuas fraquezas. Lá está tudo escrito. Vocês, se não acreditarem, vão lá, façam a vossa carta astral e vejam se realmente não bate certo. Aquilo não... É tudo um certo ali. Ah, sim senhor, isto se realmente é como se fosse magia. Mas em outras coisas, em outros programas, nós estamos vazios. Por exemplo, no programa da religião, estamos vazios, totalmente vazios. Para que nós tenhamos o programa da religião, das crenças religiosas, seja elas quais forem, tem que nos meter na cabeça. Alguém tem que nos dizer, essa informação tem que ficar aqui na nossa cabeça. Nós temos que acreditar, nós temos que lhe dar força, nós temos que lhe pôr fé. Qual é a diferença entre uma pessoa que não tem essas crenças e uma pessoa que tem crenças? É que um tem programas e o outro não. O outro tem fé e o outro não. O outro tem necessidades, tem apegos e o outro não. Ou o outro vai buscar em outros lados e este vai buscar em outros. E é isso que diferencia o crente do não crente. Mas de onde é que veio isso? De onde é que veio as crenças? As crenças vêm de fora. Alguém nos programa, alguém nos impõe essas crenças. Precisamos delas? Não. E sim, depende. Depende para que finalidade. Né? Queres viver dentro desta ilusão? Né? Nós estamos dentro desta ilusão. Estamos dentro desta ilusão e depois, conforme vamos nos programando, nós próprios, muitas vezes, vamos nos identificando com isto, com o outro. Vocês, antes, eu tenho aqui umas cenas, tenho lábios secos. Vamos lá ver. Olha, eu vou-vos dizer assim, um exemplo muito simples, que é, vocês já veem, eu acho que muitos de vocês já se aperceberam, ou se vocês, se calhar, já vivenciaram, que muitas pessoas que vão, muitos alunos, estudantes, que vão do 12º ano, aqui em Portugal é do 12º ano para a universidade, vocês já repararam que quando eles chegam à universidade, muitas mulheres e homens começam a ser militantes por assim dizer, não é? Ou apoiantes do feminismo. Porquê? Porque foram programados. Depois já vêm com um corte, já vêm com o cabelo cor-de-rosa, já vêm com o cabelo curto e totalmente diferentes do que eram. Porquê? Porque foram programados. As pessoas se deixaram programar. Esses programas haviam antes? Não. Antes deles irem para lá? Não. Eles é que foram para lá e comeram a cabeça a repetição, né? A forma como conseguem manipular as pessoas, programar as pessoas, porque isto eles sabem, as pessoas que estão por trás sabem muito bem como programar, como quebrar a psique da pessoa, dos alunos, dos estudantes, e depois eles andam por aí feito baratas tontas a fazer as suas loucuras, né? A fazer muitas... Não sei, vocês sabem, né? Vocês já viram vídeos, né? Como é que são principalmente as radicais, né? O que é que eles fazem? O que é que elas fazem? Mas pronto, isto cada um com os seus programas, né? Há programas bons e há programas maus, né? E depois cada um dentro da sua loucura, dentro daquilo que eles conseguem, até onde eles conseguem discernir a realidade. Não é? O ego vai-se apegando a isso e ele se identifica como isso. Eu sou o apoiante do feminismo, eu sou o apoiante dos animais, eu sou protetor não sei quantos, eu sou do partido político, eu sou do futebol não sei quantos. Eu sou, eu, o ego, né? E depois esqueceu-se do nosso amigo, o ser superior, o nosso ser superior, que diz assim: rapaz, acorda! O que é que estás aí a fazer? Estás a jogar um jogo de... Isto estás a alimentar a Matrix, o simulador, o metaverso. Está na altura de saíres. Eu estou a fazer estes vídeos porque, de certa maneira, eu quero vos ajudar a vocês. Eu sei que somos poucos. Eu sei que somos, como eu já disse no último vídeo, somos
10, 20, 30, 1 milhão. Mas no planeta Terra somos 8 bilhões de pessoas. Com que haja 1 milhão, já ficamos todos, já são bastantes, já. Dentro de 8 bilhões, 1 milhão, eu duvido que sejam tantos, já. Mas é só para dar esperança a muitas pessoas, mas eu acho que muitas poucas, mas vou dizer assim, uma mão só, mais ou menos. E não quer dizer que eu esteja lá. Hein? Eu simplesmente ainda estou do 3 para o quarto. Os que estão no quarto eu já nem sei. Eu penso que existem pessoas aqui que já estão no quarto e se calhar no 5. Né? Eu estou a falar do 3º para o quarto. É que somos ainda poucos, mas não interessa. Independente das minhas crenças, que isto é uma valente estupidez, nem acreditem nisso. Isto não tem por onde se lhe pagar, né? Mas, pronto, me faz feliz. Brincadeira à parte. Uma das coisas é saber quem nós somos. Se tu não és, como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos esse trabalho? Primeiro, nós não somos este corpo. Não somos. Quem é que eras tu antes de nasceres? Eras este corpo? Não. Então tu não és este corpo. A tua alma, veio para este corpo. Então tu és este corpo? Não. Tu estás dentro do corpo. Tu estás a sentir as emoções, tu estás a manifestar-te através da mente e depois, claro, como a gente nasce aqui sem saber nada, então pensamos que somos este corpo, quando não somos. Não somos. Somos estas emoções? Não somos estas emoções. Estas emoções pertencem a este corpo. E se nós não somos este corpo, então nós não somos esta emoção. E se nós não somos esta mente, evidentemente que nós não somos, não é? Não somos parte disto. Vocês estão confusos? Sim? Não? Então vamos lá meter aqui, vamos pôr aqui um exemplo. E eu como sempre, eu vou aos exemplos que mais impactam, aqueles que vocês consigam visualizar melhor, que vocês, sei lá, se consigam conectar. Então vamos para as infidelidades. Vamos imaginar que um homem entra dentro de um quarto, entra na casa e apanha a mulher apanha a mulher com o seu amante na cama. Certo? O homem, não é? O homem está ali. Naquele momento, aqui dentro, porque ele viu, os olhos viram, comunicou para o cérebro. O cérebro começa a fazer os cálculos daquilo que ele vai fazer, como é que vai reagir. Certo? As emoções começam a surgir, não é? Porque o impacto, né, chega ao cérebro, o cérebro com as informações e programas que tem dentro, começa a trabalhar a ver qual vai ser a reação do homem. A reação que o homem tiver tem a ver com o que está cá dentro. E eu vou dizer assim, tu sabes, foste tu que tomaste as decisões que vais tomar? De maneira consciente? Não. De maneira consciente, não. Tu vais ver o resultado de tudo que foi trabalhado aqui, de todos os processos. E consoante o que acontecer, conforme os teus olhos estão a ver, se o homem se levanta da cama, da confusão que vai ocorrer, aqui vai estar a processar tudo para ver, e tu vais tomar uma ação dependendo dos processos que estejam aqui, depende dos programas e das memórias que tu tragas. Então, dependendo do que está no teu subconsciente, que não és tu que estás a trabalhar, não és tu, não és tu que estás a tomar as decisões, porque isto está tudo no teu subconsciente, tu não consegues aceder, tu só vais ver o resultado de todos esses processos. E aí tu vais agir, ou vais agredi-lo, ou vais simplesmente começar a chorar, ou vais te ir embora, ou o que seja. Quem tomou a decisão? Foste tu? De maneira consciente?
Não. Não fostes. Foram as tuas memórias e os teus programas que estão cá dentro. Tu simplesmente agiste. Porque tinhas memórias e programas que estão aqui e dependendo da pessoa, a pessoa vai agir de uma maneira ou de outra, ou dependendo das circunstâncias, tu vais agir de uma maneira ou de outra. Tudo tem a ver com as tuas memórias e programas com o qual tu fostes nascendo ao longo, fostes colhendo ao longo da tua vida e depois faz com que tu reajas de uma maneira ou de outra. Dependendo da tua personalidade, dependendo de todos esses programas, depende de muita coisa, de muita coisa. Ok? Então, quem és tu? És tu que tomas as tuas decisões? Será? Então vamos simplificar isto. Quem controla o teu corpo? Ok, tu agora dizes assim, olha, eu vou agarrar esta caneta. Aonde? Tu só deste uma ordem, tu pensaste, eu vou agarrar na caneta. Mas quem é que tomou todas as decisões? Quem é aqui? Foste tu que disseste assim, agora braço, mexe-te. Agora dedos, agarra. Tu tiveste controle sobre os teus dedos, sobre o teu braço? Tudo? Está tudo, isto é como se fosse um robot. Os robots que vão vir aí, e é bom que vocês entendam isso, porque isto é necessário entender isto, é que os robots que vão vir aí, eles não vão poder, eles vão ser igual a nós. Porquê? Com os olhos não, com essa tecnologia que eles têm de ver, e de ouvir, de processar o que vê, as imagens, o que ouvem, porque já existe uma base de dados dentro, né? Então eles já vão assimilar isso. Isso vai estar no subconsciente. Dependendo daquilo que se processa no seu cérebro, dos seus programas e memórias que tenha, ele vai agir de uma maneira ou de outra. Parece complicado. Eu sei que parece complicado. Mas nós estamos aqui. Olha para ti. Olha para ti. Tu és um robô biológico altamente sofisticado. Tem que haver uma parte inconsciente que faz os processos todos, que trabalha o teu corpo, que cuida do teu corpo, de tudo o que acontece, dos teus pulmões, do teu estômago, dos rins, dos olhos, né? dos sentidos, do cérebro, tudo. Tudo isso, tu, de maneira consciente, não estás a controlar. Isso é a mesma coisa. Olha, eu vou-vos pôr ainda mais simples. Vocês sabem aquelas escavadoras que fazem assim? Vocês sabem? Quando tu entras dentro dessa escavadora, né? Tu já és como se fosses parte dela, porque tu estás a trabalhar com ela, certo? Quando tu dás o comando para que o balde faça isto, pronto, carrega, fazes, né? Lá clicas na alavanca e vais trabalhando com o balde, a carregar a terra. Tu estás consciente de tudo o que está-se a passar dentro da máquina, do motor, dos hidráulicos, do óleo. És consciente de que tu estás a controlar tudo isso? Não! Tu não estás a controlar isso. Tu só estás a controlar as alavancas, conforme eu estou agora aqui a fazer isto. O meu cérebro é que está a fazer com que eu abane o braço. Eu não estou a controlar aqui os tendões ou o sangue. Então, entender isto faz com que tu passes do terceiro estado de consciência para o quarto estado de consciência, onde tu já sabes que não és este corpo, que este corpo é um robô biológico que tem aqui o corpo, o físico, tem as emoções e tem a mente. Certo? Depois vocês podem dizer, mas tem a alma. Evidentemente tem a alma, vamos aprofundar um bocadinho. Tem a alma e tem a consciência.
à nossa consciência superior. No momento em que a gente se conecta à nossa mente superior, tudo isto se começa a tornar muito mais fácil de entender. É claro que tu precisas de conhecimento. A nossa consciência superior não sabe nada desta porcaria. Não sabe nada. Não sabe nada do que se está a passar aqui. Não lhe perguntes coisas sobre o planeta Terra, sobre como é que isto acontece, porque ela não sabe. É zero. Zero. Não sabe nada. Tu é que tens que adquirir conhecimento para que depois a tua consciência te vá dando prontos, de certa maneira te vá ajudando no teu caminho. Eu vejo assim, está aqui um bocadinho controverso, não é? Porque se ela não sabe nada, depois como é que vai estar? Mas tu, porque, não sei, nem eu sei, né? Mas ela está sob controle. Tu já estás ligado à consciência superior e já tu começas a desligar deste corpo. Já começas a entender que tu não és este corpo. E através do teu conhecimento, tu já vais vendo e se não te deixares manipular nem programar pela nova era ou pelas religiões, tu já começas a entender que tu tens que te desligar deste corpo e que uma vez que tu saibas que existe o teu ser superior, não é? Tu sabes que tens que ir para esse lado. Tu não tens que estar aqui a viver 1000 vidas para evoluires espiritualmente. A espiritualidade não existe. E é outra das coisas que as pessoas têm que entender. Cada vez que ouças um guru da internet dizer espiritualidade, sem dizer que a espiritualidade não existe, quer dizer, eu posso falar para que vocês entendam, né? Olha, a espiritualidade, né? Para que vocês entendam sobre o tema que eu estou a falar. Mas eu sempre digo que a espiritualidade não existe. Faz parte do jogo. Faz parte deste caminho de crescimento espiritual. Então, de evolução. E aí é que está o problema. Antes de tu nasceres, não existia a evolução. A evolução só existiu quando tu tiveste acesso a essa evolução, a esse conhecimento. Certo? Quando tu ouviste que temos que evoluir. De certa maneira, não estão errados. Eu já disse que a espiritualidade existe, sim. Existe dentro da Matrix. Evidentemente que existe. O que não existe, e agora eu digo-vos que fora da Matrix não existe a evolução. Se queres jogar o jogo, jogas. Lembra-se que isto é uma ilusão. Ilusão. É um jogo. É onde tu estás. Se tu não és este corpo, tu não és esta mente, tu não és estes programas, tu não és nada disto, então quem tu és? Desapega-te disso tudo. Desapega-te de todas as tuas crenças. De tudo isso que tu pensas que és. Desapega-te do ego e diz-me quem tu és. E tu vais ver que tu és o zero absoluto. Zero. E é isto que as pessoas não entendem, e por isso é que eu digo que só somos uma mãozinha deles que estamos neste caminho, que somos conscientes de que caminho tomar, porque ninguém quer sair do caminho do ego, do caminho da espiritualidade, do caminho de expansão da consciência. E eu, no último vídeo, eu já falei que aqui existe um grande engano, ok? Eu ainda estou a processar. Tem a ver com a evolução. Este processo de escalamento, de expansão de consciência. Onde depois da quarta, quando tu chegas ao quarto grau de consciência, tu vais ter de escolher, entre aspas, dependendo das tuas crenças, ou tu vais para aqui, ou tu vais para ali. Porque até ao terceiro tu vais ter crenças. Até o terceiro, tu vais ter crenças. E aí tu decides continuar com as tuas crenças
Como eu já vi pessoas aí, gurus da internet, que têm muito conhecimento, mas ainda estão a falar da Madalena e de Jesus Cristo e Nossa Senhora, nem eles próprios sabem que estão cheios de programas, cheios de crenças. E estão sempre naquela da cabala e... Está bem! Parabéns para vocês! Sim, é muito bonito. Mas é aí que se vai para o quarto, né? E começas para o caminho do demiurgo, onde tu vais fazer parte do demiurgo, né? Tu vais fazendo parte do seu jogo, da sua criação, e depois existe o outro, aonde tu vais-te embora. Tu vais-te embora desta criação. Tu já não vais fazer parte desta criação. Tu já não vais viver mais nada desta porcaria, para nada. Se vocês se sentem contentes com esta porcaria, com esta criação, que eu acho que esta criação é uma porcaria, desde o meu ponto de vista, da minha consciência superior, desde aqui, desde o meu ego, eu ainda consigo discernir algumas coisas boas. Coisas que nós podemos experimentar, que são passageiras, mas pronto, que é agradável. Tu podes ir para a praia e teres um lindo dia de praia. E no outro dia tens que ir trabalhar e teres um péssimo dia de trabalho. Né? Sem contar com todo esta pressão política, né? Em que nós andamos. E já sabem que a política tem a ver com muita coisa. Então, todos os males passam por lá. Então, uma vez que tu consigas discernir isto, né? Já sabes que já estás a passar do terceiro para o quarto nível de consciência. Quando tu decidiste por livre vontade sair desta Matrix, sair desta loucura. Sair deste engano. Tu é que decides, não sou eu, não vai ser a minha informação, não vai ser outras pessoas. Tu é que vais ter de tomar essa decisão. É uma decisão difícil? É. Mas lembrem-se, todas as pessoas que entram dentro deste caminho vão ter de passar por aí. Seja para ir para aquele caminho, seja para este. Vais ter de passar, vais ter de largar. E essas pessoas que estão dentro da espiritualidade, do crescimento espiritual ou de querer sair da Matrix, vão ter de passar por aqui. Não há um desvio. Não há uma forma que tu digas, não quero passar por aqui. Tu vais ter. Tu podes. E ainda por cima, aqui existe algo que eu acho que é. Mesmo que vocês pensem que isto, que nós temos livre-arbítrio, lembrem-se, isto é um processo. Existe a evolução, existe dentro desta rama. Okay? Dentro do ser humano existe a evolução. Quando tu te conectas ao ser superior, não existe a evolução. Mas existe um processo de crescimento espiritual, que é a parte dos avatares. Os avatares estão a ser treinados. Mas estão a ser treinados para quê? Para fazer parte da equipa do demiurgo, para que isto ainda cresça mais. Para que existam mais universos. Para que existam mais criações. E quem vão criar? Os que viemos de fora. Os que não pertencemos a isto. Os que já queremos sair. Então, este tipo de consciências são os que têm poder para criar mais universos, para criar mais drama, para criar mais diversão, né? Diversão e morte. Né? Então, eu acho que é isso. E é claro, os avatares estão a ser treinados, né? Para ter mais consciência, né? Para expandir a consciência. E depois, né? Ou vai para um lado ou vai para o outro. E vocês pensam que vocês vão ficar no mesmo sítio toda a vossa vida? Não. Não vão. Vocês podem ficar aqui até 100 mil anos. 100, 1 milhão de anos. Tendo 1 milhão de vidas. Hã? Não, tendo 100 mil vidas. Hã? Tu podes ficar aqui o tempo que tu quiseres. Mas, através das experiências que vamos ter, tu vais ter de ir despertando a tua consciência.
Lembra-se que temos a primeira, a segunda, a terceira e depois passamos para a quarta. E é na quarta em que tu decides se vais por aqui ou se vais por aqui. A quarta é o caminho de escolha. Então, tu que estás aí, se és da primeira, se és da segunda ou se estás na terceira, estado de consciência, aí é que está o problema. Aí é onde tu vais ter de tomar decisões. Estás aí, estás na quinta D, queres ir para a quinta D, estás aí, és uma pessoa muito espiritual e tens essas crenças e fazes esse trabalho de desapego, do ego e não sei quantos, espetáculo. Como tu acreditas em Deus, como tu acreditas na criação, como tu acreditas na Kundalini e nos deuses e essas tretas todas, então tu vais por aqui, por este caminho. E depois de ter escolhido este caminho, fazes parte vais-te fundir, ou o demiurgo vai-te assimilar. Vais fazer parte do demiurgo. Isto é o que dizem os da sabedoria hiperbórea. Por isso, meus amigos, eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu sigo o meu caminho. Vocês sigam o vosso caminho. Ninguém vos está a dizer aqui para vocês seguirem este caminho, que este caminho é o certo. Eu posso estar totalmente errado. Eu já falei aqui muitas vezes que o meu caminho, eu sou responsável do meu caminho e tu és o responsável do teu caminho, das tuas escolhas. Eu aqui só venho expor, explicar um bocadinho o drama da minha realidade, aquilo que eu vejo, até onde eu consigo ver. Se calhar daqui a um mês, daqui a 2 meses, eu consigo ver isto de uma perspectiva totalmente diferente, ou tenho umas experiências, e essas experiências fazem com que eu veja isto de modo diferente. E vocês, os que seguem os meus vídeos, já deviam ter notado que eu, de vez em quando, já mudo a minha maneira de ver as coisas, a minha perspectiva, e isso tem a ver com as experiências, com a meditação, com as reflexões que eu faço. Então, meus amigos, está nas vossas mãos, não está nas minhas. Que vocês não trabalhem em vocês, isso já não é problema meu. Por isso, é preciso trabalhar? Porque tem que fazer o clique. Tem que fazer o clique cá em cima. Se não fizer o clique, tchau. Não há. Não há. Mas todos nós vamos passar por aí. Não, vocês não... É assim. Não há problema. A próxima saída que vai haver, é o que dizem. Isto é por ciclos, não é? O planeta Terra é por ciclos. As almas têm uma porta de saída de 28 mil anos em 20 mil anos. Então, nós estamos a chegar agora ao fim dos 28 mil anos, é onde se existe uma porta para a gente sair. As consciências que quiserem sair, então têm esta oportunidade. Aqueles que não aproveitarem, não faz mal. Estão um bocadinho mais atrasados, mas não faz mal. Mais 28 mil anos, e agora, com a nova tecnologia que vem aí, não vai haver hipótese das pessoas saírem. Vai ser mais 28 mil anos, conforme os 28 mil anos que passaram agora, onde as pessoas estavam muito presas, eram pouco cultas, tinham pouco conhecimento, tinham muitas barreiras para tentar encontrar a saída, porque não havia maneira deles descobrirem. Nós agora estamos na época dourada, onde nós temos conhecimento, onde nós temos livros, temos canais do YouTube, por todo lado existe conhecimento. Agora é a altura de sair, porque vai vir agora aí, já está aí a inteligência artificial, Agenda 2030, 2050 já estão a ser implementadas. Já está aí o crédito social, já aí quase a sair. Já temos. Vocês já sabem que a inteligência artificial, muita gente ainda não se deu conta, mas isto tudo da inteligência artificial, das imagens geradas por inteligência artificial, não é? As pessoas que já clonam a voz, clonam a figura, aí vai ter, e isso já se falou, do ID.
ID. Pronto, para aceder à internet, para saber que tu és humano e não és um avatar criado pela IA. Né? Então tu vais ter um ID para poderes aceder à internet. Então, isto, uma vez que tu tenhas o teu ID, né? Uma vez que eles consigam implementar isto, eles vão saber tudo sobre ti. O que é que tu vês, que vídeos é que tu vês. Agora já sabem, mas vai ser ainda mais restrito. Então, entre outras coisas que eu já falei aqui, já falei 1 milhão de vezes aqui, o que é que vai acontecer aí no futuro. Sinceramente, antes de que chegue esse dia, amigos, despertem agora, não deixem para amanhã, porque amanhã vai começar outro ciclo de 28 mil anos e esses 20 mil anos vai apagar a nossa consciência. Assim como nós tínhamos a nossa consciência apagada durante estes 28 mil anos, tivemos agora a oportunidade de despertar, né? E os que se esforçaram, como eu, como tu, como muitas outras pessoas, possivelmente vai poder sair, possivelmente. Lembrem-se que isto é só uma suposição, E agora, assim conforme nós vivemos estes 28 mil anos, com guerras, com fome, com doenças, com tudo e mais alguma coisa, com sofrimento, agora os próximos 28 mil anos vai ser a mesma desgraça. Tudo controle, escravidão. Os de cima não têm pena de ti. É a mesma coisa que tu pisares um formigueiro. Não importa. Eles têm que manter o roteiro. O guião. Para onde é que... Este mundo é gerido por um guião. Eles têm um guião e eles seguem. Por isso é que eles seguem a Agenda 2030, 2050. Eles estão sempre a pensar em que é que vão fazer, como vão controlar as pessoas, para onde é que vão levá-los. E agora, para quê? Tu vais ter de descobrir isso por ti próprio. Então, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostaram, deixem o vosso dislike. Escrevam qualquer coisa aí nos comentários. O que é que tu achas? Não sei. Qualquer coisa. E, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.